maravilhosa com Deus, com muitas dificuldades, mas Deus nos honrando em tudo. Então foi esse lugar, queridos. Não tem como falar da história do pastor Walter sem falar da Assembleia de Deus que me abraçou, sem falar do pastor Paulo Luiz Leocárdio, sem falar do pastor Jorge Carlos da Costa, sem falar do pastor Paulo Júnior. Não tem como falar da minha história e deixar para trás o que Deus fez na minha vida aqui na Assembleia de Deus. Pastor Paulo Júnior, as pessoas conhecem o pastor Walter Alves, mas só que não conhecem a história do pastor Walter Alves. E o Senhor pôde acompanhar um pouco da nossa história. Então eu queria que deixasse uma palavra para esse povo aí, falasse um pouco aí do que Deus fez na nossa vida e tem também para fazer na vida dos que estão assistindo esse depoimento agora. Falar do pastor Walter hoje é um grande orgulho. Eu era ainda um adolescente quando o pastor Walter chegou aqui e eu me lembro perfeitamente, havia na nossa igreja naquela época um coral de novos convertidos e o pastor Walter, a pastora Deviane, muito empenhados, e desde aquela época já dava para perceber a entrega, a inteireza de coração, a sinceridade. E Deus foi traçando esse caminho para a vida deles e hoje milhares e milhares de pessoas, que mesmo sem saber essa origem, né, como isso começou, são hoje abençoados pela vida do pastor Walter. Nós nos orgulhamos em poder ter participado desse início, somos muito agradecidos a Deus por Ele ter conservado na mente, no coração do pastor Walter Alves, esse sentimento de humildade, de entrega, de gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dele. E o pastor Walter é para essa igreja um orgulho. Só ele ter passado por aqui, para nós é um orgulho, e a amizade dele para conosco e poder ver e ouvir e participar daquilo que Deus fez e faz na vida dele. Começando aqui, para nós é motivo de muita alegria mesmo. Eu acredito que foi você que estava à frente do que trabalho, eu não me recordo exatamente, mas era um trabalho de jovens aqui, foi feito um culto no sábado. E nesse culto eu estive aqui, o pregador era de Curvelo, Corinto, e a mensagem que ele pregava naquela noite era justamente a respeito de Deus quebrar o vaso velho para criar um novo vaso. E eu lembro que o pregador disse: quem tem coragem de fazer essa entrega para Deus, vem aqui à frente. Eu levantei, e quando eu me levantei, eu me lembro, não vou citar o nome, meu irmão disse: você é louco, você está pedindo para Deus te quebrar. E eu não sabia o que eu estava pedindo para Deus aquele dia, e realmente Deus quebrou, porque era preciso, porque o que tinha na minha vida não prestava. O que eu estava carregando na minha vida era resto de prostituição, resto de droga, resto de álcool. Então era necessário Deus me quebrar para fazer, de fato, o que hoje eu sou. Então não tem como, eu vou estar daqui 200 anos, se Deus me dá vida, não tem como esquecer da Assembleia de Deus, não tem como esquecer do pastor Paulo Júnior, do pastor Paulo Luiz Leocárdio, do pastor Jorge. Então, muito obrigado por vocês, por abrir a porta aqui da Assembleia de Deus e estar deixando a gente gravar esse depoimento no nome de Jesus. Aqui é a sua casa, sempre será a sua casa. Okay. Aqui Deus operou grandes coisas na minha vida. Por gentileza, esse banco aqui, estava ali, eu me lembro, meu filho nasceu com um problema no coração, com sopro no coração, Patrick. E num culto de quinta-feira, culto de libertação, enquanto o pastor ministrava a palavra do Senhor, eu peguei o meu filho, juntamente com os exames que constatava, né, o seu problema de saúde. Eu peguei o meu filho juntamente com os exames e levantei para cima. Eu falei: Deus, eu coloco o meu filho nas suas mãos. Eu virei para minha esposa e dei para ela, falei: vai fazer o exame, porque Deus curou o nosso filho, novo, convertido, mas a fé ardendo no meu peito. E eu entreguei para minha esposa, ela fez outra bateria de exames e não constou mais nenhum problema. Deus curou meu filho, Patrick, justamente ali, para a glória do Senhor. Aqui nós tínhamos um grupo de novos convertidos que moveu esse lugar. Quando a gente cantava, a glória de Deus descia. Pastor, porque o som era bom, porque os irmãos eram bons? Não, era porque a gente fazia com tanto carinho, com tanto amor, que todas as vezes que abrimos a nossa boca, Deus descia neste lugar. Após eu ter entregado a minha vida
minha vida para Jesus, juntamente com minha esposa, as coisas começaram a dificultar para mim. Por quê? Porque tem se pregado um evangelho nos dias de hoje, e é um evangelho que eu também acreditava, um evangelho, vem para Jesus sem nada e Jesus vai te dar tudo. Vem para Jesus com um casamento destruído e Jesus vai restaurar o seu casamento. Vem com um carro e ele vai lhe dar dois. Este evangelho dessa teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com o que a Bíblia de fato nos relata. Pois a Bíblia diz, se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome para si a sua cruz e na sequência me segue. Então quando eu deparei com este evangelho, o evangelho da Bíblia, eu comecei a ouvir a voz de Deus, e Deus me pediu o que pediu para Abraão. Deus pediu para Abraão sair da terra dele, pediu para Abraão sair do meio da parentela, sair da casa do seu pai. Deus começou a me pedir algumas coisas que para mim foi difícil abrir mão. Por quê? Porque foi uma vida na mão de Satanás, foi anos e anos debaixo da servidão de Satanás. Entre isso daí, com 8 anos de idade, eu já falsificava mercadoria, já falsificava alimento, mel, para vender com 8 anos de idade. Então, dos 8 até os 21 anos de idade, eu sobrevivi através da renda que essa mercadoria trazia para a gente. Então, após me converter, eu estava na cidade de Vazelândia, me lembro como se fosse agora, um mês, mais ou menos uns 40 dias após me entregar minha vida para Jesus, eu estava trabalhando na cidade de Vazelândia, aqui próximo de Montes Claros, e após vender toda a mercadoria, eu ouvi Deus falar comigo. E Deus me fez a pergunta, você entregou a sua vida para mim? Eu disse, sim, Senhor, eu entreguei a vida para o Senhor. Ele disse, não adiantou nada você entregar a sua vida e não confiar em mim o suficiente para que eu possa cuidar de você. Eu falei, o que o Senhor quer? Ele disse, você continua mentindo, você continua enganando as pessoas. Não importa, querido, a forma que você vai para Jesus. O que importa é que você não pode permanecer da mesma forma. Por isso Jesus disse, vem como está. E quando eu fui para Jesus, eu fui todo podre, como eu já falei para você. E Jesus veio me cobrando, Jesus começou a me pedir algumas coisas. Entre essas coisas, eu tinha que parar de vender mel. E agora, o que fazer? Se eu tinha passado uma vida trabalhando dessa forma, a minha fonte de renda era essa, eu tinha uma despesa enorme mensalmente para quitar. Mas eu falei, Jesus, é isso que o Senhor está me pedindo, então eu vou abrir mão. Eu não vou mais trabalhar. Eu não vou mais enganar os outros. E eu me lembro que eu cheguei de viagem, e quando eu cheguei de viagem, no final de semana eu estava no clube, a minha esposa, o meu irmão, e eu chamei ele no canto e falei, Antônio, eu tenho uma notícia para lhe dar, que não sei se será uma das melhores. Ele disse, o que foi? Eu disse, olha, a gente vai quitar aí as despesas que a gente tem, porque eu não trabalho mais com mel de açúcar, eu não vou trabalhar mais enganando as pessoas. E eu tomei a decisão, eu vou embora daqui. E eu me lembro que ele me perguntou, o que eu faço para você não ir embora? Eu disse, só tem uma forma, você entregar a sua vida para Jesus. Ele disse, então tá ok, eu vou me entregar para Jesus também. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou entregar minha vida para Jesus. E ali, eu disse para ele, então você me faz uma promessa, você vai para a igreja hoje comigo. Ele disse, tá ok, eu vou para a igreja. A gente saiu do clube em torno de 5 horas da tarde, fui para casa, a gente fomos para casa, quando cheguei em casa, tomei banho, que eu procuro Antônio, cadê ele? Tinha saído. E eu fui atrás dele, encontrei ele na boca, comprando droga para usar, e eu falei com ele, você não vai usar hoje não, você me deu a palavra, você ia à igreja comigo. Ele foi para a igreja comigo, e terminou o culto, ele saiu desesperado, porque estava querendo usar droga, e saiu desesperado. Na terça-feira ele estava sóbrio e acabou entregando a sua vida para Jesus. Acabou entregando a sua vida para Jesus e abrimos mão de tudo. Aí a gente teve que mudar da outra casa, porque do aluguel estava bem caro para a gente, e a gente mudou para essa casa aqui. Aqui eu tive grandes experiências com Deus. Justamente aqui nessa casa, onde o preço da renúncia chegou. E quando a gente veio para cá, a gente tentou trabalhar com outras coisas. Eu me lembro que o Antônio comprou uma máquina de trabalhar com serraria.
carpintaria, melhor dizendo, e ele fabricou algumas cadeiras para a gente vender, para a gente trazer o pão para dentro da nossa casa. Mas só que a gente não conseguiu. A gente começou a endividar, os nossos cheques começou a voltar os cheques, o cobrador na porta. Aqui a gente não tinha dinheiro para pagar a luz, não tinha dinheiro para pagar a água. Minha esposa teve uma anemia profunda e as pessoas olhavam para ela, e há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que as pessoas tinham dito que ela estava com AIDS, porque eu tinha colocado AIDS nela. E não tinha nada a ver, foi mesmo falta de alimento. A gente não tinha um pão para comer, eu não tinha como, eu não tinha fazer o quê? Eu não tinha como fazer nada em prol da minha esposa, em prol do meu filho. E o que mais me marca aqui nessa casa é que as pessoas que eu devia entravam na minha casa, um levava a cama, outro levava o meu aparelho de DVD, outro levava a geladeira, outro levava, cada um chegava e cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eles começavam a levar as coisas daqui, começavam a levar os meus móveis. E aquilo cortava meu coração, e Satanás falava comigo: esse é o Deus que você serve? Você parou de me servir para isso daí? A vida que você está levando, a vida que você está vivendo. Mas uma coisa que eu quero falar para você: eu não tinha... Então, é até difícil de falar, eu não tinha mais dinheiro no bolso, eu não tinha mais uma roupa de marca, mas eu tinha algo que eu procurei uma vida inteira, que foi Jesus. Jesus mudou a minha vida. A paz que eu procurava lá fora, que eu procurei nas drogas, que eu procurei nas mulheres, que eu procurei, eu não encontrei, eu encontrei com Jesus. Tinha dia que eu não tinha um pão para comer, mas tinha um sorriso no rosto, as pessoas não entendiam por quê. Porque Jesus, ele abriu a sua boca e disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo não oferece, mas a paz que excede todo entendimento humano. Essa é a paz de Cristo. E eu tinha essa paz dentro do meu coração. E eles começaram a levar tudo, a arrancar toda a gente. E eu fui perdendo tudo, queridos. Perdendo tudo, porque eu encontrei tudo. Porque eu achava que o meu tudo era o meu conforto. Mas o meu tudo foi, é e sempre será Jesus. Da mesma forma, o conforto também para a sua vida, que é Jesus, e você tem procurado em tantos outros lugares. É fácil, pastor Walter? Não. A gente chegou um dia, eu preciso narrar isso para você, a gente chegou um dia de um culto de família na terça-feira, e a minha cunhada Neia começou a discutir com o Antônio, sobre brigar os dois. E Antônio, tudo que eu aprendi foi com ele, de ruim e de bom foi com ele. Ele foi meu pai, Antônio foi o meu amigo, foi meu conselheiro, foi meu mentor. Então, tudo que ele falava, eu procurava andar dentro daquilo que ele me orientava. Meu pai, vai vir outra história para você, meu pai largou a gente, eu tinha 3 anos de idade e deixou 10 filhos para minha mãe criar. Então, Antônio cuidou de mim, zelou. E aqui, eu me lembro que o Antônio disse, você falou com Neia, você me valorizava quando eu te traía, quando eu bebia, quando eu vivia naquela vida maligna, você me valorizava. Então, aquele homem que ficou para trás vai voltar. E eu me lembro que ele saiu, e chegou de manhã, e quando ele chegou embriagado, ele passou a noite inteira bebendo. Chegou de manhã, e eu acordei com ele espancando a Claudineia, puxando ela pelo cabelo, saiu puxando ela até o portão. O portão não é esse, era outro. Saiu puxando ela pelo cabelo, segurei ela saiu correndo. E de repente a polícia chega aqui na porta de casa, querendo prender ele, querendo levar ele preso. E eu conversei com ele, conversei com os policiais, e depois de dialogar, eles liberaram ele, e aconselhou ele se separar de Claudineia. Eu me lembro que ele pegou a sua filha
Ele pegou a sua filha, colocou no ombro e saiu aqui do lado. Eu vou ter que filmar para você, eu vou mostrar para você aqui do lado tem um cemitério. E Antônio entrou dentro do cemitério com... Queridos, Deus, Ele não dá nada de graça para ninguém. Então você que acha que tudo que Deus fez na minha vida foi por um acaso, foi não, Deus me preparou para isso. Eu me lembro que Ele olhou para mim e disse: Walter, não tem jeito para mim. Não tem jeito, eu quero servir a Deus, eu quero estar na presença de Deus, mas eu não consigo servir a Deus. E Ele olhou para mim com os olhos lacrimejando e disse: eu nasci para ir para o inferno. Eu nasci para ir para o inferno, eu não consigo servir a Deus. Irmãos, aquilo entrou dentro do meu coração que ao mesmo tempo que me deixou triste, foi uma palavra que veio para me desafiar. Porque a gente tinha entregado a nossa vida para Jesus pensando que a nossa vida ia melhorar. Mas entre aspas, foi piorar. A gente começou a passar por situações que a gente nunca tinha passado na nossa vida. Eu me lembro que para casa ele deitou, eu fui para o quarto e começou a nascer no meu coração uma dúvida: será que Deus existe? Será que Deus existe? Será que não é só simplesmente mais uma fábula? Será que não é mais simplesmente um conto de homens? E eu entrei para o meu quarto, naquele dia tinha um cheque alto para me quitar. A oração que eu fiz para Deus foi essa: Deus, está nascendo no meu coração isso é uma dúvida. E eu não sei se o Senhor existe. A minha fé já não é como antes. Mas eu queria te fazer uma pergunta: se o Senhor existe mesmo, Deus, me dá uma prova hoje. Me dá uma prova. O Senhor sabe que eu tenho esse cheque alto para me quitar, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro para pagar esse cheque. O meu irmão saiu da tua presença e disse que não volta mais. Então faça um milagre, Senhor. E eu me lembro que eu deitei, quando foi mais ou menos às 9h30, mais ou menos, me levantei, tomei um banho e fui ao banco. Quando eu passei o cartão para tirar o extrato, tinha um valor exato do cheque, tinha depositado um valor exato. Eu peguei o extrato, fui no meu gerente e perguntei para ele: o que é isso? Ele disse: depositar na sua conta. Eu saí de lá chorando, porque foi Deus dizendo: filho, eu existo. Eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que proveu para Abraão, o Deus que proveu na vida de Isaac, é o Deus que proveu na minha vida, é o Deus que provê na sua vida ainda. Talvez você esteja me assistindo agora, esteja passando por uma situação semelhante à minha ou pior, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus existe, meu querido. Existe, Ele vai entrar com providência, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. A primeira parte Deus já tinha feito. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele começa a obra e Ele conclui. Meu irmão acordou, e quando foi aproximadamente mais ou menos 1h da tarde, eu falei: Antônio, como é que você está? Ele disse: eu estou mal. Eu falei: você vai para a igreja comigo hoje? Ele disse: eu não vou mais servir a Deus. Não vou mais, não tem como servir a Deus, eu não consigo servir a Deus. E eu saí, fui para a casa da minha sogra. Na casa da minha sogra eu fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, quem está lá de joelhos? O meu irmão de joelhos, orando a Deus, conversando com o Senhor. Eu toquei nele, disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: quando você saiu de casa, eu liguei o rádio. E alguém que estava no rádio disse: Antônio, Deus não esqueceu de você. Deus tem uma obra imensa, na sua vida. E ele olhou para mim e disse: Walter, Deus falou comigo. Este Deus que eu estou pregando para você, este Deus que mudou a minha vida, é o Deus que vai mudar a sua vida também. Então foi aqui, queridos. Foi justamente aqui que eu passei um tempo difícil, onde Deus começou a limpar, Deus começou a tirar da minha vida aquilo que Satanás tinha dado. Então Deus tinha que lavar o vaso, Deus tinha que purificar o vaso para depois encher o vaso.
Foi justamente aqui, queridos, que meu irmão Antônio, justamente nesse local aqui, ele parou ali e ele falou comigo que não tinha jeito para ele, que ele nasceu para ir para o inferno. E no longo desse depoimento, desse depoimento, você vai ver o que Deus fez na vida do Antônio, quebrou a palavra que Satanás colocou na boca dele. Você não nasceu para ir para o inferno, você nasceu para reinar como sacerdote do Senhor eternamente na glória com Deus. Aqui na frente eu colocava as cadeirinhas de criança, para a gente vender. Vendia na época por R$2. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro vendendo as cadeirinhas ali. Eu não vendia uma cadeira, voltava com as cadeiras tudo para trás. E a esperança do leite foi embora. Por que, pastor, o senhor não vendia nada? Porque a Bíblia diz que a chave da vida está na mão do Senhor. E Ele é quem abre porta. E só Ele tem o poder de fechar. E Ele fechou as portas para a gente. Para quê? Para que a gente pudesse, para que a gente tivesse o discernimento de ser dependente somente do Senhor. E quando eu chegava em casa, a gente tinha que contentar com o pão da palavra. Porque a Bíblia diz que não é só de pão que o homem vai viver, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E aí, Deus falou ao seu coração? Eu tenho convicção plena que Deus falou forte ao seu coração. É só um pedaço. Amanhã você vai ter a segunda parte desse testemunho. Essa pessoa que agora você conhece, que sou eu, um pouquinho da história do pastor Walter Alves. Então amanhã eu quero você aqui sentado, porque tem mais amanhã, no nome de Jesus. Você tem que entender que Deus começa a obra e que Deus conclui a obra também na sua vida. Eu quero fazer uma oração especial para você e já deixando já bem claro para você, você que queira adquirir este DVD, você que tem um interesse, né, de passar isso à frente, de evangelizar outras pessoas, de passar para outras pessoas. Quantos jovens que está na mesma situação que um dia eu tive e está precisando de um empurrão? Esse DVD eu tenho convicção que vai mudar a história da sua família para a glória do Senhor. Então no rodapé do seu televisor tem todos os contatos, você vai ligar e nós vamos levar na sua casa com muito carinho, com muito amor, esse DVD. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero entrar uma vez mais na tua presença, colocar, ó Deus, a vida deste teu filho, desta tua filha, deste homem, desta mulher de Deus, que tem, ó eterno Deus de Israel, buscado o Senhor, buscado a vitória, buscado o resultado positivo, Senhor. Mas as lutas têm sido tamanhas, Senhor, que tem sugado as forças dos teus filhos, e talvez ele esteja até pensando em parar, como um dia, Pai, eu tive, Deus, o desejo de desistir, o desejo de parar, mas como teu filho acabou de assistir, Pai, o Senhor, em todo o tempo, em toda a trajetória, segurou firme nas minhas mãos e tem me conduzido, Senhor, em direção ao pódio, o lugar mais alto, que é o lugar da vitória. Da mesma forma, Pai, eu abençoo o casamento deste irmão, eu abençoo, Pai, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida conjugal, Pai, do teu filho, eu abençoo agora, saúde, ministerialmente falando, eu abençoo com toda a sorte de bênção. E sobre a vida dos teus filhos eu quero quebrar toda a maldição, e sobre a vida dele, profetizar que ele é mais do que vencedor em meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, tomo posse da vitória. E amanhã eu te aguardo aqui na segunda parte desse belo testemunho. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Programa Tempo de Paz. Apoio Cultural. AGMOC, Banco Nacional de Currículos Online, uma empresa de recrutamento, seleção e avaliação de profissionais. Você é aprendiz do primeiro emprego, estagiário e profissional? Cadastre seu currículo para ficar disponível para todas as empresas e RHs do Brasil visualizarem através do sistema de recrutamento online da AGMOC. Banco Nacional de Currículos Online, www.agmoc.com.br, 3222-9893. AGMOC, o seu emprego está aqui.